história de hoje, a Milena já tinha sido mãe naturalmente 2 vezes, e aí quando foi para ter o terceiro filho, vejam bem, ela não conseguiu. Ela passou por 3 perdas, e aí foram 2 anos, foram bastante tempo de luta, e ela decidiu então optar pela fertilização in vitro. Então, se você está indecisa, se essa também é a recomendação para você, mas você não se sente segura ainda não aceitou, né? É muito importante. Eu acho que essa live vai abrir caminhos, né? Vai mostrar a importância de tomar decisões realmente coerentes, com o pé no chão, com planejamento. Infelizmente a gente não costuma planejar tanto, né, um filho. A gente planeja uma viagem, a gente planeja comprar a casa própria, a gente faz vários planejamentos, mas quando se trata de filho, geralmente a gente quer que venha, né, de forma muito natural, muito espontânea. Então, acredito que essa live vai ajudar muito, tá? Oiê! Oi, Seja bem-vinda! boa noite. Muito obrigada. Que prazer receber você aqui hoje. Helena é psicóloga, faz um trabalho lindo também. Convido vocês a visitarem o perfil dela, até porque lá ela também conta um pouco, conta bastante dessa jornada. E eu fiquei bastante tocada com os vídeos que ela postou, com o relato da história. Então, quero deixar você hoje super à vontade aí para se apresentar. E queria entender um pouquinho, né, como é que foi, né, dessa decisão da primeira e segunda maternidade para essa terceira tão difícil. Conta um pouquinho, né? Imagino que você não esperava que seria tão difícil ter mais um filho, né? Conta um pouquinho a Não, de jeito diferença. nenhum. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Aline. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Para mim é muito bacana poder falar para pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que eu de alguma maneira, porque eu jamais imaginei viver tudo que eu vivi até chegar aqui e poder contar, né? É claro que não tô com o bebê nos braços, tem sempre o medo, para quem viveu isso, tem sempre um medo muito grande, mas poder dividir essa glória que eu estou vivendo de alguma forma, que é gestar, é para mim muito especial e gratificante poder contribuir com outras mulheres, porque quando eu resolvi abrir no meu canal tudo que eu passei, foi uma decisão que eu jamais imaginei o tanto de mulheres com quem eu contribuiria no final das contas. Eu recebo muitas Exatamente. mensagens de gente que se sente apoiada, que enxerga uma luz no fim do túnel a partir do que ouviu da minha história. E isso, para mim, não tem preço. É muito gratificante, sabe? Então, para começar me Uhum. apresentando, eu sou psicóloga, como você disse. Eu atuo na área de educação infantil, então eu faço orientação de pais e professores, escolas. Eu tenho 2 filhos, um de 8 e o outro de 4 anos. E eu engravidei muito rápido e muito fácil, desde quando a gente decidiu. Vamos tentar? Vamos. E na primeira tentativa, aliás, o meu primeiro filho, eu nem cheguei a tentar. A gente estava se preparando para, e aí aconteceu, tipo, a médica pediu 3 meses, aquela coisa de preparar o corpo e tal. E nesse meio caminho, eu acabei engravidando, então foi muito rápido, não esperava. O segundo foi, vamos ter o segundo? Vamos. Quando vi, eu já estava grávida. Só para contextualizar um pouquinho, vocês devem estar vendo, a Milena tem cara de menina, né? Eu te dou 30 anos fácil, assim, muito fácil. Muito Então, obrigada, me sinto lisonjeada. não, e aí talvez alguém tá entrando e tá falando, ah, lógico que ela engravidou fácil, ela é muito jovem, né, e tal, mas conta um pouquinho. No primeiro filho você já tinha 30, você estava para fazer 30, era isso? Eu estava com 29, ele nasceu, eu estava com 30. Eu engravidei com 29,5, quando ele nasceu, eu estava com 30 anos. Do segundo filho, eu Tá, engravidei com 34, ele nasceu, eu estava com 35. E aí, tá. quando foi em 2018, eu resolvi me arriscar no terceiro, porque eu e meu marido desenvolvemos um plano familiar. E aí a gente, temos 2 irmãos cada um, é legal família grande, é legal quando cresce, é legal não sei o que, vamos ter o terceiro. E aí eu fui me convencendo e de fato vamos. Só que começou
o meu pagar a língua daí. Porque em 2018, quando a gente estava decidindo por isso, quando eu estava realmente batendo o martelo e falando assim, beleza, tem um detalhe, né? Os meus 2 filhos foram gerados em junho. Os 2 nasceram em março. E aí a gente falava, vamos engravidar do terceiro em junho, para nascer em março. E aí, se não der certo, eu falei para ele, é porque não era para ser. E esse não era para ser, Aline, me perseguiu Quando se achar por muito da situação, né? por Vamos Deus, engravidar no né? dia Exatamente assim. Hoje eu me vejo como eu fui pretensiosa, entendeu? Como eu tava brincando de Deus ali naquele momento, sabe? Então, foram assim, várias coisas que eu tive que quebrar nesses 2 anos dentro da minha mente para chegar no ponto que eu tô hoje. Então, assim, o quanto eu amadureci nesse processo todo também de perdas, sabe? O quanto foi importante para mim tudo que eu vivenciei nesse caminho todo. E aí, quando eu engravidei, eu falei, nossa, era pra ser. Porque eu engravidei. Eu engravidei do jeito que a gente tinha planejado. Só que aí, o que aconteceu? Passaram poucas semanas, de eu fazendo aqueles exames do médico falar, ah, tá pequenininho, acho que a sua menstruação não bate com a data que você acha que foi a última menstruação. E diferente dos meus 2 primeiros filhos, eu tinha todo o controle de tudo, porque ali foi muito programado, foi muito planejado. Então eu sabia quando eu estava fértil, eu comprei aqueles testes de tipo brincar de Deus, sabe? Eu comprei testes de fertilidade, eu sabia o dia que eu estava ovulando, eu sabia o dia que eu engravidei. E aí o médico falava, não, pode ser que você esteja enganada. Sua menstruação não está batendo com o exame, porque estava muito pequeno, não estava desenvolvendo como deveria. No último ela fez, olha, agora no próximo que você for fazer, tem que ter coração. Se não tiver, nós vamos entender que não deu certo. Mas você é jovem, você pode tentar outra vez, você não sei o quê. E aí aquilo pra mim, eu tipo bloqueei tudo que a médica falava. Porque eu falei assim, que até parece. Eu não, sabe quando assim, nunca aconteceria comigo, sabe? Eu não acreditava que eu passaria por isso. E aí eu fui, aí eu fui fazer o exame, não tinha coração e eu tinha uma viagem marcada para 2 dias depois daquilo. E ela falou, daí você sai do exame e volta aqui pra gente conversar. Então ela, no fundo, ela já sabia que não teria. Ela já sabia que não tinha dado certo, entendeu? E ela falou, aí você passa aqui pra gente conversar. Elas vão te encaixar e a gente vai sentar e conversar. Eu saí do exame sem coração, com a médica falando, olha, vai ver que realmente você tá calculando errado, as datas podem não estar batendo. Eu falei pro meu marido, vamos fazer o seguinte, não vou voltar na médica. Vamos viajar? E aí, quando eu voltar, tipo, era 1 semana a viagem. Quando eu voltar, eu faço o exame, já vai estar maiorzinho, já vai ter coração, vai acabar tudo isso. Olha, e a gente fica... né? Isso, agarrando, a gente se agarra a todas as esperanças possíveis até o final. Você ainda fica, será que o médico não tá errado? Você não quer acreditar, é impressionante, sabe? Sim. Você não consegue acreditar. E aí os seus mecanismos de defesas internos vão lutando muito forte contra tudo aquilo, sabe? E aí eu falei, vamos viajar. Não, olha a irresponsabilidade. Entre a viagem tinha o aniversário do meu marido. Aí eu falei, vamos contar pra nossa família e depois a gente viaja. Eu não tinha coração, o que eu tinha que contar pra minha família, sabe? Mas a gente não acreditava que não ia dar certo. E aí a gente anunciou isso Eu acho que no fundo, Milena, mesmo que inconscientemente, você vai estruturando a história, porque parece que assim ela vai se estruturar, né? Então ela vai. Você já estava acostumada a fazer conforme você tinha planejado. Então, assim, não, deixa eu falar que porque aí como se uma coisa fosse moldando a outra, né? Só que é o contrário, né? E aí eu fui viajar, contei para os meus filhos, e o mais novo não tinha tanta consciência, ele tinha só 2 aninhos na época.
o mais velho estava com 6. E aí nós fomos viajar, tirei foto com a mão na barriga e com a família comemorando e não sei o quê. E esse bebê fez parte muito dessa viagem, muito. Porque tudo que a gente fazia, ai, o bebê, cuidado com a gravidez, ai, cuidado aí onde você vai escorregar. Então, tipo, tudo fez parte dessa viagem. Um bebê que não tava mais ali. E quando a gente voltou, eu fui fazer o exame. E aí, realmente constatou que não tinha. Foi, assim, um dos piores dias que eu já vivi na minha vida. Foi receber essa notícia de que não tinha. O coração realmente não evoluiu e que eu tinha perdido. Bom, passou. Eu tive que digerir isso. Eu tive que, né, me reorganizar, contar para todo mundo. E aí o contar para todo mundo foi uma das partes mais doloridas que eu passei. E depois quando eu engravidei de fato da fertilização, que eu contei para todo mundo e que para todo mundo foi uma grande surpresa, tudo que eu passei até chegar aqui, falou: mas poxa, você sofreu tudo isso quieta, sozinha, sem contar para ninguém? E o que eu dizia é assim, se vocês soubessem o quanto a primeira lá, que eu tive que construir a história e desconstruir a história, foi a mais pesada para mim, emocionalmente falando, porque depois, na segunda e na terceira, as minhas perdas eram elaborações minhas. Eu tinha que lidar, eu não tinha que acabar, assim, desconstruir a ideia de que meu filho ganharia um irmãozinho, de que minha mãe ganharia um netinho, de que meu pai ganharia minha sogra, meu sogro. Depois eu não tive que desconstruir a família de ninguém, sabe? O peso era meu, eu tinha que lidar com aquilo. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque isso que você está falando é muito importante. Muito, muito, muito. Porque assim, e até uma pergunta, gente, que em várias lives eu já fiz, quem me segue aqui sabe. Por que você quer ser mãe, né? Por que você quer ter um filho? É preciso se fazer essa pergunta muito para entender aonde está a sua expectativa, né? E o quanto você está depositando nessa criança, né? Da sua expectativa. Então, veja, na primeira vez, você estava tão certa que você tinha o controle e você tinha um padrão estabelecido na sua cabeça, né? De que ele seria irmão dos 2 filhos, neto da sua sogra, né? Você já tinha criado toda uma história, uma expectativa super alta, né? E assim, o peso que essa criança acaba ganhando, né? No sentido de, olha, você vai ser tudo isso, né? Você tem todos esses papéis já na nossa vida, é muito alto, né? E tem que desconstruir tudo isso é muito doloroso, né, Milene? Então, claro que não existe receita de bolo, cada um vai lidar de uma forma. Que você conte para o mínimo de pessoas possível o seu processo. Justamente por isso, porque você não fica criando histórias para contar, né? E claro que assim, ai, nossa, já vai esperar o pior. Não, mas é muito mais leve, né? Porque assim, uma das coisas que eu aprendi nesse caminho todo, e na verdade eu aprendi desde o meu pós-parto. Muitas vezes o próprio familiar, ele não consegue conversar com você de uma forma que de fato ajude naquele momento. Então, muitas pessoas se sentem ou diminuídas no seu processo de dor, ou não validadas, sabe? Ou então, tipo, amenizados. Ah, mas era só 6 semanas. Ah, mas não sei o quê. Então, tudo isso pra gente que tá vivendo não importa. Ah, era só um ideal de família que você perdeu. Você não perdeu um ente querido de fato. Não importa pra quem tá vivendo. Pra gente, simplesmente arrancou o nosso chão. Essa minha primeira perda, a última coisa que eu pensava era tentar outra vez. Eu não queria mais tentar. Porque na minha cabeça, se desse certo, era para ser. Se não desse certo, é porque não tinha que eu ter o terceiro. Minha família, eu tinha isso na minha cabeça. Minha família estava montada. E aí não aconteceu. Então, para eu tentar novamente, eu tive que passar por cima de várias crenças limitantes. A família está completa, minha família está pronta. Foi isso que Deus quis me dizer. Então, eu tinha muitas coisas que eu tive que ultrapassar. Outra coisa, outra barreira muito grande para mim que eu lembro de ter que superar, de ter que trabalhar o meu interior.
que eu tinha 2 filhos e eu estava lutando para ter o terceiro. Acreditem vocês todos que estão aqui, eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha de contar no hospital, quando chegava lá para fazer os meus ultrassons, de que era o terceiro. Então, quando elas abrem a ficha, fazem a triagem, elas normalmente perguntam para você, né? Quantas gestações, quantos abortos, quantos não sei o quê. E eu falava, quantos filhos? E eu, muitas vezes, Deus que me perdoe, a confissão que eu vou fazer para vocês aqui, eu falava, eu tinha um filho, sabe? E aí eu pensava, qual que você está escolhendo nesse momento para falar aqui para as pessoas, nesse hospital, que você tem qual dos dois, sabe? Então eu tinha que passar por cima e aceitar pra mim. E daí que eu tô brigando pra ter o terceiro? E daí que é o terceiro? Que bom que você falou isso, sabe? Tem muitas mulheres aqui que estão com filhos grandes já, que foram mães jovens e que em algum momento da vida, perto dos 40, sentiram desejo pela maternidade de novo. E a gente julga muito, né? Porque é como se as que já têm filhos fossem menos merecedoras do que aquelas que não têm. Não importa, você pode ter 10 filhos. Que depois que caiu a minha ficha, que eu processei vários pensamentos que eu tinha e eu fui contextualizando cada um, organizando cada coisa na sua caixa, trabalhando a minha mente para cada crença sabotadora que eu tinha. Eu pensei, se você não consegue falar que é o terceiro, por que Deus tem que te autorizar a ter o terceiro, sabe? Por que você é merecedora de ter o terceiro filho se você não inclui ele na sua família? Aí no segundo que eu perdi, a gente resolveu investigar. Então, na primeira, eu expeli em casa. Na segunda, eu marquei uma curetagem, porque a minha médica falava pra mim, você ainda faz parte das estatísticas. Passou dos 35 anos, até 3 perdas gestacionais, é estatística. Então, ela tinha um trabalho que ela era muito cuidadosa no jeito de falar, mas, a grosso modo, ela me dizia isso. E aí ela falou assim pra mim, só que para a gente fazer qualquer investigação, a gente precisa do material genético que está dentro de você. E aí ela falou, para isso, o ideal seria você fazer uma curetagem. E eu fui e fiz. E aí, quando veio o resultado, o que me surpreendeu é que veio um bebê do sexo feminino sem alterações genéticas. Tipo, perfeito. Beleza. Eu peguei isso, levei pra médica, pra minha, na época, minha ginecologista. Ela falou, Mi, ó, vamos fazer o seguinte, daqui pra frente, eu acho que o melhor é você passar por uma pessoa que entenda mais sobre essa questão genética, sobre reprodução humana, reprodução assistida, tratamento de fertilização, tal, não sei o quê. E aí eu fui em busca de um profissional de reprodução humana. Eu cheguei lá, ela me pediu muitos exames, só que ela falava pra mim, Milena, você já tem 2 filhos. Muito provavelmente tá ligado à qualidade dos seus óvulos. Porque você tá, né, passou dos 35. Ela fez uma analogia que foi mais ou menos assim. Vamos supor que ao nascer você ganha uma despensa com todas as sacas de café que você vai ter direito a tomar a sua vida inteira. E aí você começa a tomar o café lá na sua adolescência, esse café é fresquinho, é novinho, ele é de ótima qualidade, qualquer um que você pegar te atende, é excelente. Vai passando os anos, são os mesmos cafés que estão lá. E aí você vai fazer um café, você pega lá e fala, esse aqui tá com caruncho, esse aqui não tá bom, esse aqui... Aí você descarta, vai lá e pega outra saca de café na mesma despensa. Pode ser que o próximo esteja ótimo. Pode ser que você pegue outro que não tá bom. Porque eles vieram com você quando você chegou aqui no mundo. Você ganhou todos de presente de uma vez. Ela falou assim, são os nossos óvulos. Pode ser que você continue tentando e daqui a pouco venha um óvulo que, ok. O marido ainda chegou pra ela e falou assim, só que eu não consigo mais lidar com isso, sabe? Não tenho mais emocional pra isso. E aí ela falou assim, mas vocês têm total condição de continuar tentando e uma hora vai vingar. Ainda ela falou isso pra gente. Mas vamos investigar. De uma videohisteroscopia também para
examinar o meu útero por dentro com uma câmera. É um exame que faz com uma câmera que examina por dentro do útero para ver se está tudo bem. Sobre o cariótipo que eu fiz, que é o exame genético da minha segunda perda, que eu levei para ela como uma menina perfeitamente saudável, geneticamente falando, ela falou assim para mim: Milena, isso para mim não quer dizer muita coisa. Por quê? Quando a gente faz curetagem, a gente retira aquele material que vem com o seu sangue e o sangue do bebê. E ele é processado, tipo, numa centrífuga, separado. E aí é separado o material do bebê e analisado. Só que a quantidade é muito pequena. O que pode acontecer nisso? De pegar o seu material. E não necessariamente o material do bebê ter sido analisado. E aí ela falou, para mim, esse cariótipo muito provavelmente seja o seu. Porque para ela, na hora que ela bateu o olho na minha história, ela falou, Milena, alteração genética por conta da idade dos seus óvulos. Ok, para ela era isso. Ô, Milena, deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a fazer o exame para ver a reserva ovariana, o antimileriano, com FSH? Então, você chegou a fazer eu esse? fiz esse, só que no dia que eu fui consultá-la, Aline, eu tava menstruada. Aí ela falou, posso te examinar? Eu falei, doutora, eu tô menstruada. Ela, perfeito, porque assim eu consigo ver os seus folículos. Foi o que ela me falou. Eu deitei lá e aí ela colocou o aparelhinho do transvaginal em mim e ela falou, nossa, você tem muitos óvulos. Esse não vai ser o nosso problema, entendeu? Ela falou assim, eu só não consigo fazer nada quando a mulher não tem óvulos, assim, quando tem uma reserva muito baixa. Voltando um pouquinho, na esteroscopia, eu fiz e constou uma sinéquia, que eu desconhecia o que era. E aí ela falou, Milena, muito provavelmente... Super comum depois da curetagem, né? Então, o que ela falou? Você, quando fez a curetagem, foi feito um machucadinho no seu útero e ele colava, assim, uma paredezinha cola na outra e ela cicatriza. Só que eu ia ter que passar por uma cirurgia no útero. Aline, ali o meu mundo desmoronou. Por quê? Eu pensava, por mim, eu teria expelido em casa. Foi muito tranquilo expelir em casa da primeira vez e eu teria esperado para expelir em casa de novo. Eu fui lá no hospital para fazer a curetagem e passei por todo esse processo para investigar qual era o problema. Aí ela me fala, muito provavelmente você não teve a resposta do seu problema, porque muito provavelmente esse cariótipo é o seu. Ou seja, o que eu fui buscar, eu não recebi. E aí o meu útero estava machucado e eu precisava de uma cirurgia para corrigir isso, para poder tentar engravidar novamente. Então, meu mundo ali desabou de novo. Aí eu falei, não acredito. Gente, beleza. Olha, eu assim... É muito louco isso, porque cada história tem as suas particularidades, mas, gente, a gente nunca tem o controle. É impressionante, sabe? No seu caso, você veja, você foi com a melhor das intenções, você estava muito bem assistida, ainda bem, você foi muito bem orientada, foi feito o melhor protocolo, realmente é isso. Eu já entrevistei vários médicos e eles falam que a melhor forma de investigar é pegando material genético por via curetagem ou aspiração, né, a 1000 ali e tal. E aí vem e deixa uma sinéquia. Então. E aí vem e deixa uma sinéquia. Então, assim, sabe, não existe, gente, uma linha reta que você vai seguir, 2 e 2 vai ser 4. Pediu para procurar um profissional específico que faz essa cirurgia da... Ai, esqueci o nome agora, esteroscopia, não sei das quantas. Aí ele faz essa cirurgia para fazer esse descolamento. Corrigir. Para corrigir. Isso era dezembro. Eu fui atrás, corri para fazer todos os meus exames pré-operatórios. Eu queria fazer ainda em dezembro, porque eu falei, daí quando virar o ano, que ela pedia 45 dias. Aí eu falei, quando virar o ano eu já posso tentar de novo. Porque nesse momento, outra coisa que caiu bem na minha testa era... Eu não quero que isso vire o meu propósito de vida. Pois virou, sabe? Eu só vivia
em função disso. Parece que você emperra um capítulo da tua vida e as outras coisas ficam todas na dependência desse capítulo você solucionar para passar para os próximos. E aí eu passei no médico e tal, e no final, em dezembro, no final do ano, eles acabam encerrando um pouco antes as atividades das festas, então eles já me empurraram para janeiro, para o dia 10 de janeiro de 2020, dias antes da minha cirurgia. Ela me passou um beta-HCG, junto com alguns exames lá de sangue, que eu tinha que levar no dia da internação para a cirurgia, para excluir qualquer chance de gravidez para poder operar. Aí eu vou fazer o beta dia 8 de janeiro e vem que eu tava grávida de novo. Naquele momento eu fiquei dividida, porque eu pensava, mas eu tenho esse problema no útero, mas eu tô grávida, então tipo assim, sabe, agora eu vou torcer para dar tudo certo e não sei o que. E eu fiquei transtornada. O que aconteceu? Eu desmarquei a cirurgia, fui no PS, fiz os exames. O médico do PS que fez o meu transvaginal, ele falava assim, olha, mas eu sou especialista em esteroscopia, não sei das quantas, ela que era a cirurgia que eu precisava ter feito. Ele falou assim, se você tinha uma sinéquia, ela era muito discreta ou ela já, com a própria gestação, com a própria dilatação do útero, ela já descolou. Porque eu não vejo nada, não tem nada aqui, tá lisinho, tá. Beleza. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia viver, eu não tinha... Eu ficava assim, será que vai dar certo? Será que agora vai? Será que agora é? Será que agora não sei o quê? Marquei com essa minha médica da fertilização e fui sozinha, pedi um encaixe. Meu marido estava trabalhando, eu falei, não tenho mais psicológico, preciso conversar com alguém. E na frente dela, eu falei, doutora, pelo amor de Deus, eu preciso que a senhora fale pra mim o que eu preciso fazer pra não perder esse bebê. Aí ela via, eu tremia, sabe? Aí ela falou assim, calma, primeira coisa é ter calma. Aí você vai deitar lá, a gente vai examinar, eu vou ver como que tá e depois a gente vai conversar. E aí eu deitei lá, ela foi, colocou o aparelho e eu falo alguma coisa, doutora? E ela quieta, né? Eu acho que ela pensava, como é que eu vou falar pra ela que ela não vai ter outro filho? E aí ela falou pra mim, ela falou assim, Milena, é assim, esse bebê tinha problema genético. Aí eu já comecei a chorar, daí eu já fiquei, sabe, desabei lá. Aí ela falou assim, calma, a roupa, a gente vai sentar lá e vai conversar. Aí fez todo o processo, sentei lá, já tava um pouco mais calma, me deram água, me acalmaram, não sei o que, tá. Ela falou, vamos pensar o seguinte, você não queria entender o que tá acontecendo? Hoje, pra mim, tá muito claro o que tá acontecendo, ela fez. Aí ela me mostrou um ultrassom de um bebê, assim, de um embrião que está desenvolvendo de uma forma esperada, vamos dizer assim, e o meu ultrassom. Ela falava assim, você percebe a formação do seu que tinha duas bolinhas, assim, sabe? Aí ela falou assim, podia ser gêmeos? Podia, mas o que isso me mostra? Que não, que muito provavelmente é o que está acontecendo nas outras gestações que você tem perdido. E ela, enfim, que era a própria pessoa que falava pra mim, você tem total condição de continuar tentando engravidar de uma forma natural, tá? Ela fez assim, Milena, vamos fazer o seguinte, vamos atrás do seu embrião saudável. E aí aquilo pra mim foi assim, ao mesmo tempo que era uma dor, sabe? Mas não era igual do primeiro, porque assim, o primeiro que você perde, você não espera. E aí os próximos que você perde, por mais doído que seja, eu falava assim pra ela, doutora, tá doendo muito. Mas só de saber o que aconteceu, porque até você saber vai dar certo, não vai dar certo, tá tudo bem, não tá tudo bem, tem mesmo, não tem. Aquela angústia, aquilo que você vivencia é tão dolorido. Incerteza. A dor da incerteza é a pior coisa. Então, eu voltei mal, eu voltei triste, mas eu voltei falando assim, agora você já sabe. Agora você já sabe o que ia acontecer, sabe? Assim, você não queria saber, agora você já sabe.
Então aquilo, por mais que doía, era uma coisa que me confortava de tipo, eu tenho a resposta, eu sei o que está acontecendo e essa gestação que você tanto queria não vingou e você já sabe. Então vamos colocar a cabeça no lugar e vamos ver daqui para frente o que a gente vai fazer. E aí entrou a pandemia, entrou tudo tal. Quando foi abril, eu procurei ela. Aí a gente fez uma consulta, ela me explicou tudo. Ela falou, na sua próxima menstruação, você vai me ligar e a gente vai começar tudo. E dali, eu não tinha mais dúvida, porque era assim o propósito da minha vida. Era assim meu projeto familiar e para mim ia ficar emperrado, sabe? Eu tive que passar por várias questões. Uma coisa que eu lembro que ficou muito forte para mim também é assim, Fernando, mas uma FIV... Eu acho que é porque não era para ser. Então, eu também relutei com a FIV, sabe? Assim, e ele falava, Milena, então não deveria existir clínicas de fertilização, porque pensa, uma mulher não consegue engravidar, não era para ser. Não, Milena, ele fez assim, a ciência também tá aí porque Deus capacitou alguém para desenvolver, porque tinha questionamentos religiosos, envolve uma série de coisas que a cabeça bagunça muito, sabe? Independente da religião. Eu queria convidar as pessoas para ouvirem a música Ninguém Explica Deus. Porque aquela música também foi uma das coisas que me ajudou muito nesse processo. Porque ela diz assim, até a ciência foi desenvolvida, assim, ele capacita os seres humanos para que ele desenvolva tudo. Então, é uma coisa que a gente tem um questionamento, mas no fundo ele tá por trás de tudo aquilo. E é o que eu falei para você, eu precisei amadurecer muito e crescer muito durante todo esse processo, sabe? Se eu puder deixar aí para as mulheres que também estão buscando respostas. Certamente você é uma outra Milena depois dessas perdas, depois de ter entendido o propósito disso, né? Porque a gente também fica nessa de querer entender e querer explicar e querer saber o porquê, quando às vezes tudo que a gente precisa é entregar, aceitar e confiar, né? E viver, fazer o nosso melhor, mas confiar, né? Então, isso é importante, gente, sabe? Coloquem nas mãos de Deus, sim, mas procurem bons médicos, procurem especialistas, façam o que vocês isso. Ao seu alcance. Tudo que eu passei, cada dor que eu senti, no final das contas eu ainda consigo sentir só gratidão, sabe? Eu sou muito grata, porque é o que você falou, a gente amadurece, a gente se transforma. As dores que a gente sente são muito, muito difíceis, sim, assim, são arrasadoras, a gente não sabe o que fazer para suprir isso, mas é um processo que amadurece a gente, muda, transforma, e aí eu só sou grata a tudo que eu tô vivendo hoje, assim, eu sempre tive a gestação como uma plenitude. Você poder desenvolver uma vida dentro de você é uma coisa muito mágica, para mim ela sempre foi muito florida. E aí eu precisei acordar disso. Só que não me tirou a imensa gratidão que é de poder gerar uma vida, sabe? Porque ficou mais especial, assim. Então eu acho que se é por FIV, se não é, o importante é que a gente busque correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, sabe? E essa mensagem que eu tento deixar para todas as mulheres. Você foi para a FIV. A sua FIV, como é que você fez? Você fez biópsia de embrião? Você usou embrião doado? Como que foi para chegar nessa segurança, né, de tentar o melhor embrião para que a gestação evoluísse? Sim. E conta pra gente qual que é a sua idade agora, de quantas semanas você tá, como é que foi esse processo? Eu tô de 34 semanas hoje, ou seja, vai chegar quase que junto com o meu aniversário, tipo um presentão, sabe? Eu fiz a FIV. E aí, então, uma das coisas que a médica desconfiava é que, assim, eu tinha muitos óvulos. Ela falou, Milena, é acima da média. Tipo, ela tirou 28 óvulos de mim. Ao mesmo tempo que ela falava que legal, né, 28 óvulos, mas ela acha que isso era o meu grande vilão, no final das contas. Porque, assim, pensa assim, uma mulher que está recebendo uma dose de hormônio para aquele óvulo desenvolver, para ser liberado na menstruação, para
para gerar um filho, vamos dizer, eu tinha que receber uma quantidade muito grande de hormônios. Aí ela falava assim, seu organismo libera o hormônio. Foi lá para os óvulos, todos crescem um pouquinho. Ninguém liberou. Manda outro. Foi muitos óvulos, todos crescem um pouquinho, ninguém sobressaiu. Mais uma vez, muitos óvulos, aí um começa a se destacar. Só que assim, ele perdeu aquele monte de hormônio que todos os outros receberam durante essa liberação. Então é como se ele perdesse qualidade ao mesmo tempo, porque eram muitos óvulos para dividir, Sim. entende? É Foi isso como mais se ou menos que fosse, vai, vamos dar um exemplo bem leigo, assim, tá, gente? Médicos que estiverem na live me perdoem, mas como se fosse uma barra de Isso. chocolate, que é uma Me perdoe a minha explicação também. Ele tinha menos qualidade. Quando ela tirou os 28, dos 28, 15 viraram embriões. Desses 15, a gente separou só 6, porque eram muitos, e aí é um processo caro você fazer uma biópsia. Sim, E aí mandamos para claro. biópsia para analisar. Aline, pasme, só 2 vieram bons. 4 vieram com alterações genéticas, ou simples ou complexas. Então, ali foi a resposta final. Eu tinha embriões com alterações genéticas. Então, dificilmente, por Sim. vias naturais, eu ainda conseguiria ser mãe, mesmo tendo tido 2 gestações naturais, perfeitas, rápidas. Você consegue se livrar de um sofrimento emocional, de um desgaste emocional. Ela poderia continuar tentando? Poderia. E ela poderia ter mais 5 abortos, gente, sabe? Então, Sim, passar por sim. aborto, você passou por um, é difícil, passou por 2, já começa a investigar, sabe? E entenda, ai, mas é porque eu não tenho dinheiro, ai, mas eu não tenho condições. Pensa e pesa tudo na balança realmente. O quanto você quer, o quanto é um sonho, sabe? O que você pode fazer por esse sonho. Já tive depoimentos de pessoas aqui que abriram mão de carro, que abriram mão de férias, que abriram mão, entendeu? Então, se você ainda tem algo para Prioridade, abrir mão, né? sonho, você colocou os 2 ou você foi só um? Eu cogitei colocar os 2, porque eu tenho gente na família que já fez FIV, colocou 2, não vingou, vingou um só. Então eu tinha esse medo, eu falava, doutora, eu não tô pronta para lidar com mais uma perda, sabe? Eu tinha esse medo. Vamos pôr os 2? Aí ela falou, não vou pôr os 2, Milena, sabe por quê? Você não tem problema para segurar a gestação, você tem problemas de alteração genética. Eu vou pôr os 2, você vai ter 4 filhos. Não tem por que a gente fazer isso. E aí eu tinha um medo de acontecer, de colocar um só e aí falar assim, meu Deus do céu, não deu certo, sabe? Eu não teria mais emocional, porque daí eu fui pra cartada final na minha cabeça, sabe? Mas ela falava, Milena, até agora, o que eu falei pra você que não aconteceu como eu falei pra você que aconteceria? Aí eu falei, nada. Ela falou, então me dá esse crédito, porque você vai ter 4 filhos. Olha só. E aí Que eu coloquei um demais. só. E aí, então, você resolveu ouvir essa profissional, e daí a importância também, né, Milena, da gente falar desse relacionamento do médico-paciente. Você tem que ter confiança no médico que está te acompanhando. Se por algum motivo você acha que ele não está sendo verdadeiro, né, que a decisão dele não é a melhor decisão, procure uma segunda opinião. O médico precisa jogar no seu time e deixar isso muito claro, né, para que você possa se sentir segura. Eu tinha escutado várias histórias sobre FIV que eu tinha uma preocupação, inclusive de ouvir falar, e aí você melhor do que eu pode falar, porque eu só tenho a visão de paciente, não convivo com essa área profissional, mas assim, de pessoas que falam, tem lugares que cobram mais barato, mas propositalmente ela não vai vingar na primeira. Então eu tinha muito medo de histórias que eu escutava, sabe? Então quando eu via a indicação dessa do ABC, que ela fala, é em conta, tal, e é de confiança, eu acho importante essa questão. Quando eu me coloquei nas mãos dessa profissional, eu confiava de fato no que ela me dizia, assim, no que ela estava conduzindo. Na hora, eu, de verdade, assim, se ela tivesse abraçado, eu teria colocado 2. Ela falava, Milena, eu vou te sujeitar a uma gestação de risco
e você, porque, né, dois é uma gestação mais delicada, vamos dizer assim, né? Porque de Sim, risco eu aprendi nesse sim, meu, no decorrer da minha vida de que todas são, né, de risco, mas um processo sim. mais delicado por conta de um medo que eu tô te falando que não vai acontecer dessa vez, sabe? Porque esse embrião foi analisado geneticamente. Quando você pega o beta-HCG de um bebê que não está se desenvolvendo como esperado e um beta-HCG de um bebê que foi analisado geneticamente, a diferença já é gritante dali. Então, eu já comecei a me iludir no meu beta-HCG. O primeiro ultrassom transvaginal, eu fiquei enrolando para ir, eu tinha muito medo. Eu ia mandando lá semanalmente os exames que ela estava me pedindo. Quando ela viu que o nível de beta já estava num nível que, de fato, ela veria alguma coisa significativa no meu exame para me mostrar, para me tranquilizar, ela falou: pode marcar. Eu levei mais uma semana para marcar, porque era, para mim, um exame que me traumatizou, sabe? Então eu brincava com ela quando eu deitei lá, eu falei assim: o Fernando não pode fazer no meu lugar, que é meu marido, né? Eu brincava, ele não pode fazer no meu lugar, eu não posso fazer dopada, você não pode me dopar e depois vocês me contam, sabe? Eu brincava porque era muito difícil pra mim a situação, então eu tentava descontrair, mas foi muito dolorido. E aí, quando ela viu tudo, os meus exames, o ultrassom, tudo que estava evoluindo da maneira como ela de fato esperava, uma das coisas que ela falou e que está me acompanhando até o meu processo final, até o dia do meu parto, ela disse assim: Milena, você não perde mais esse bebê. Para, ela fez, vira a Olha página. só. Ela falou, é outra história. Ela falava, você tá com outra história nas suas mãos hoje, sabe? Então, essa segurança que esse profissional te passa, tudo isso, assim, não tem preço. Então, tem gente que tem muita resistência com buscar reprodução humana, reprodução assistida, tratamento, mas eles têm um embasamento e uma condição de dar pra gente uma segurança que eu sozinha não Sim, teria, sabe, feito a metade. E eu não estaria grávida, porque eu acho que eu ia ficar nesse processo, entendeu? De perda, dor, sim. luto. Você sabe o sexo do bebê já? Você Então, eu optou tô por de saber? 34 semanas. Então, aí eu descobri com 16, né? Eu esperei até ver no ultrassom, não fiz sexagem, não fiz nada. E é uma menina, a Melissa, que tá chegando, se Deus quiser, daqui, né? A gente fala 6 semanas, mas meus filhos, os dois nasceram de 38. Eu não sei se vou chegar a 6 semanas pela frente ainda, mas eu tô aqui. Agora eu tô pronta, eu tô disposta, eu tô, sabe, o que eu não brinco mais de Deus, não, eu não quero mais saber quando que vem, de quantas semanas, mas provavelmente tem mais um mês pela frente, um mês e pouquinho aí. Você vai vir saudável, vai Amém, completar Senhor, aí amém, esses Senhor, sonhos. amém, Senhor. Vai. Tenho certeza que essa live ajudou na tomada de decisão. Então, eu Sim, quero só agradecer a participação de todos vocês. É muito especial para mim estar aqui do outro lado, ouvindo essas histórias e tendo essa oportunidade de ser essa ponte, sabe? Que leva isso até as pessoas, porque eu sei que não é fácil, sabe? Então, eu quero que vocês se sintam muito abraçadas, realmente, aqui, muito acolhidas. E que a gente passe junto, gente. A gente passe junto, sabe? Para mim, assim, é um grande privilégio. Quero te agradecer demais e agradecer a todos vocês que obrigada. estiveram aqui. Só antes de encerrar, assim, para as mulheres que estiverem ainda na dúvida, né? Ah, recorro à fertilização, não recorro à fertilização. Ninguém pode limitar os nossos sonhos, sabe? Só a gente tem que Uhum. saber se chegou no nosso limite de verdade ou não. Ninguém pode falar isso pra gente, sabe? Porque se a É gente for isso. perguntar, alguém vai falar: ué, mas e se não era pra ser? Ah, e se sua família realmente está completa? Mas para você tá, para você era isso, para você vai virar a página. Meu marido falava isso para mim: você vai virar a página amanhã, você vai falar, minha família estava completa mesmo. Eu falei, não. Nesse momento eu já tinha convicção, vou falar por que que eu não fui até o fim. Então, para essas mulheres que ainda têm dúvida, que ainda estão nessa decisão, eu deixo lá o meu incentivo pelo que me fez, sabe, mudar a chave, falar, eu vou
lutar até onde eu puder. Parabéns, Tipo Milena. uma Vai me corrente. dando notícias. Eu quero saber quando a Melissa nascer. Você me avisa, Vou por sim. favor. E a Aviso. gente vai Obrigada, acompanhando por viu? aqui. Tá bom? Obrigada, Obrigada a viu? Obrigada você. para Uma todo boa mundo. Eu quero noite. agradecer todo mundo aí que me mandou um carinho. Eu agradeço cada um de vocês. Obrigada mesmo. Eu sei o quanto isso é importante quando a gente passa por um processo de perda, sabe, essa corrente mesmo, assim, tamo junto, força, vai ficar tudo bem, sabe? E todas as minhas amigas também que estão me mandando carinho aí, eu quero agradecer muito. E Aline, obrigada, viu? De coração, obrigada pela Imagina. oportunidade aí de contar a minha história.